Olá pessoal, então aqui estou lançando mais uma versão do gerador de aplicação que possui vários recursos de relacionamento, geração de combos, geração de filtros, geração de agrupamento, então são várias coisas a mais que tem essa nova versão. Para testá-la eu criei um script aqui de uma base de dados, algo mais real possível, com relacionamento 1 para n e n para n. Vamos executar esse script e criar esta base. Certo? Agora vamos ver o modelo dessa base para ter uma melhor visualização dos relacionamentos do que é. Certo? Então, podem ver que eu tenho aqui 7 tabelas, duas sem relacionamento, que são essas duas com relacionamento n para n, que é módulo e usuário, e uma com relacionamento 1 para n, duas na verdade, que tem n para 1, que é usuário e teste. Então, o usuário possui um tipo de usuário e possui acesso a vários módulos do sistema. E um módulo, vários usuários podem ter acesso a esse módulo. Então seria n para n. Fora isso, eu fiz um relacionamento da tabela tipo de usuário com a tabela teste, só por demonstração mesmo. Essa tabela teste eu criei mais porque criei vários campos fictícios com vários tipos de campo na base. E além disso também por ter vários campos você terá uma melhor visualização de como o gerador vai se comportar neste caso. Então são três casos, são basicamente três casos que terá uma geração de uma tabela, de uma aplicação de uma tabela com vários campos, com vários tipos de campo, com uma base com relacionamento 1 para n e n para n. Bom, então vamos gerar a aplicação. Começando pela model, vamos gerar a model de usuário. Isso aqui por enquanto tem que aplicar. Tem que informar que eu estou aplicando em outra versão estou trabalhando em outra versão do projeto. Criar um nome para o projeto. Começar a tabela de usuário. Deixa eu alterar o template aqui. Então aqui ele está criando a model de usuário e criando a estrutura do projeto. Certo? Tipo de usuário. Teste. Então vocês podem ver que aqui ele mostra o status do arquivo a ser gerado, se é um arquivo novo, se é um arquivo que tem alterações, está sobrepondo outro, ou se não tem alterações. É um arquivo que já existe sem alterações. Tabela usuário módulo. Tabela produto, cliente e módulo. Produto, cliente, módulo. Feito isso, vamos criar a aplicação. Começar pela model de usuário. Ter um template aqui. Então aqui ele vai criar todos os arquivos referentes ao usuário na parte do Ext e a controller do backend e os arquivos base da aplicação. Tipo de usuário,
podem ver que ele já diz que já existe e não tem alterações nos arquivos base da aplicação. Model teste. Usuário módulo. Produto cliente e módulo. Feito isso, basta testarmos a aplicação que foi gerado. Então podemos ver que ele gerou o menu referente a 7 tabelas da base. Clientes, gerou módulos, produtos, testes, tipos de usuário, usuários e a tabela N para N, usuário módulo. Cadastro, exclusão, edição está como na outra versão do gerador. Faz isso. Então, isso não é novidade. A ordenação também. Só que nessa nova versão, o que tem a mais tem a opção de agrupar por qualquer coluna da grid. Você pode agrupar os dados e você pode também filtrar os dados. Dependendo do tipo de campo da coluna, do tipo de coluna, ele vai atribuir um filtro relacionado àquele tipo. Então, se é uma string, ele vai dar essa opção de filtro. Certo? Então esse é o novo recurso que tem. São novos recursos que tem nessa nova versão. Além disso, temos algo interessante aqui também. Vejam que módulos tem um relacionamento N para N com o usuário. Então, quer dizer que um módulo terá vários usuários, como está feito no modelo aqui. Um módulo possui vários usuários relacionados. Então, o que ele fez? Ele criou uma nova aba com usuários relacionados a esse módulo. No momento não tem nenhum, mas aqui você pode cadastrar novos usuários a este módulo. Claro, tem vários campos, várias colunas dessa tabela, mas isso é personalizável. Como você alterar isso, deixar somente as colunas que você vai utilizar, mas por default ele cria com todas as colunas da grid. Feito isso, você pode ver que ele já fez o relacionamento, já fez o cadastro e aqui funcionando perfeitamente. Então isso é gerado automaticamente quando ele identifica um relacionamento N para N. Certo? Aqui em produtos não tem nenhuma novidade, os filtros também estão aqui. Essa tabela teste, podem ver que ele tem vários campos, mas ele mostra somente os 10 primeiros campos. Os restantes dos campos estão no script, estão no código, mas estão comentados. Ele já era já comentado. E aqui, como são vários campos, a cada 15 campos ele divide em abas. Então não tem problema a tua tabela ter vários campos, que ele vai dividir em abas. Aí você vai alterando o código, adaptando conforme os campos que você precisa realmente mostrar no seu formulário. Além disso, ele cria esses componentes para cada tipo de campo, de se é obrigatório ou não. O valor default ele já pega, o valor default definido na base, nessa coluna ele já define aqui no campo. E também relacionamentos 1 para N, podem ver que tipo de usuário está relacionado à tabela teste.
Então ele já vai criar combo do tipo usuário para esse cara. Bom, então esse é mais um recurso que tem relacionado, referente ao relacionamento entre as tabelas 1 para n. Além disso, temos aqui a tabela de relacionamento, que você pode escolher gerar ela ou não, gerar um módulo para ela ou não. E aqui podem ver que aqui ele trouxe a descrição, era para trazer o ID do usuário, mas ele trouxe já a descrição do usuário. E aqui a descrição do módulo. E aqui você tem a opção de agrupar. Ele traz os usuários agrupados por cada módulo, ou traz os módulos agrupados por usuário. Isso aqui foi mais para demonstrar a real função do agrupamento da lista. Além disso, para esses relacionamentos, 1 para n, que essa tabela tem um relacionamento 1 para n, além de ele trazer a descrição, ele traz também, ele cria o filtro já com as opções de todos os, aqui na coluna de usuários, todos os usuários disponíveis que você pode filtrar. E no módulo mesma coisa. Então ele já cria isso automaticamente para você. Se ele vê se é um relacionamento 1 para n, ele cria esse tipo de menu, esse tipo de filtro. E por fim, essa tabela de usuário, que eu fiz uma tabela mais completa, para demonstrar várias opções que tem aqui. Renderizar, ele já renderiza com formato brasileiro de data. Aqui, se for tipo booleano, já renderiza o sim ou não, já com cores. E também o tipo do usuário, ao invés de trazer o ID, ele já traz a descrição deste dado. Então aqui você pode agrupar tipo de usuário e também pode filtrar selecionando o tipo de usuário que você tem. Então isso é tudo gerado automaticamente. Além disso, vamos ver, aqui ocorre a mesma coisa que ocorreu no módulo de módulos. Então, o que tem? O usuário possui vários módulos. Então, o que ele fez? Criou uma aba de módulos para isso, onde você pode relacionar vários módulos a este usuário. Aí você cadastra o usuário aqui. Ele já traz a combo também de tipo usuário, 1 para n, já criou a combo. Então, se você cadastrar aqui, você ver, vai ver que está aqui os módulos relacionados. Então essa funcionalidade, ele identifica um relacionamento n para n, já cria essa grid aqui, essas duas grids para fazer o relacionamento referente a esse cadastro. Bom, de funcionalidades é isso. Vamos ver agora o código que foi gerado. Só para demonstrar que o código gerado é algo bem simples, bem padronizado e bem flexível para alterações, para adaptações. Então temos aqui o back-end, temos as controllers, que você só define essas propriedades para controller, e temos a model também, que é algo mais completo mesmo, que aqui no caso do i, para ele trabalhar melhor, tem a tabela de clientes, a chave primária, e aqui as regras que são feitas no back-end, além do front-end, as regras são feitas no back-end referente à validação de campos. E se tem relacionamento, ele traz os relacionamentos também daquela tabela. E no front-end temos aqui as classes abstratas que são utilizadas. Na controller pode ver que é bem simples. Controller está tudo definido na classe abstrata da controller, então você não precisa reescrever várias vezes o código. Se você quer alterar o funcionamento do método save, por exemplo, você só sobrescreve aqui
este método. E aqui você executa, você faz as suas ações antes do save ou depois do save também, que aí vai de você sobrescrever este método. Se você não quer chamar o call parent, quer refazer totalmente o método, também você tem essa opção. Não só para o save, mas para o destroy também, para o edit. Você tem a opção de e várias outras funções que tem no Abstract Controller, então você tem essa flexibilidade. Além disso, tem como você incluir no init também novos eventos aqui que atualmente tem os eventos padrões somente. Então a controller é isso, algo bem básico, bem código bem limpo que dá para ser sobrescrito. Então temos aqui a model também, que você só define no proxy quem que é o módulo daquela model, que seria basicamente a tabela, e os campos dessa tabela e a chave primária. O store é algo bem simples também, só vai definir a model para ele. Temos stores para as combos também, que você define um alias a mais. E temos a view, que aqui temos a base da aplicação que é gerada. E temos cada módulo aqui que terá um form e um list, basicamente. Podem ver que form você só define os campos, é algo bem básico mesmo. Define um alias e os campos somente daquele formulário, nada mais. E na grid define o store para ela e as colunas. Então algo bem limpo. Se você quer alterar a propriedade aqui, adicionar um render, alguma outra coisa, alterar o label, é só você alterar isso. Além disso, se for um relacionamento 1 para n, ele cria uma combo, que é algo bem simples também, e simples de ser alterado, de ser adaptado. Bom, então é isso. Mostrei bem rapidamente. Vou demonstrar só mais algo interessante aqui. O formulário, por exemplo, com abas, que parece algo bem complexo, mas está o mais limpo possível aqui. Você tem aqui a tua aba e os campos que tem essa aba. Tem a outra aba e por aí vai. Então é algo bem simples para você adicionar novos campos, remover campos, adicionar aba. Está bem simplificado. Além disso, temos o relacionamento N para N, que ele cria aquela aba com aquela grid. Então temos aqui no formulário, ele cria a aba geral, e podem ver que a utilização daquela grid é bem simples. Você chama aqui o componente, diz um item ID para ele, a lista que vai ser utilizada para esse relacionamento e o store que vai ser utilizado. Basicamente você só utiliza isso, faz isso. Além disso, você tem que alterar o controller também, adaptar o controller, mas é algo bem básico também, que você vai sobrescrever esse método edit e o save para ele trazer já no select, fazer um select dos relacionamentos e aqui fazer salvar esses dados relacionados. Então, basicamente isso. Bom, a funcionalidade é isso aí, dessa nova versão. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço.